Desde o primeiro dia do conflito entre Rússia e Ucrânia, talvez seja o primeiro vídeo que eu venho trazer para vocês aqui boas notícias. Novamente, não dá para ficar tão esperançoso assim. Mas as notícias da reunião que aconteceu hoje na Turquia, com a presença do Erdogan, a gente vai discutir um pouco a importância disso, a presença de um chefe de Estado que não é do mundo ocidental, talvez um ponto bem importante nessa nova ordem mundial, da mudança desse novo eixo de poder no mundo, mas tanto Rússia quanto Ucrânia demonstraram ali intenções de abrir mão de alguns pontos que até então eram inegociáveis, e há uma tentativa, uma aproximação pela paz. A Rússia, inclusive, anunciou não um cessar-fogo, mas uma redução dos ataques na Ucrânia, e segundo a mídia ocidental, já existem até algumas tropas abandonando os arredores de Kiev. Será que isso significa, então, a paz? Mais ou menos, porque tem algumas coisas ainda bastante complicadas que vão ter que ser resolvidas. Se você quer ter um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. E claro, se você quiser ser membro do canal e ajudar a continuar produzindo sempre conteúdos aqui diários para vocês, link na descrição também, senão só sua presença e engajamento tá mais sensacional, beleza? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu tinha anunciado para vocês, tinha sido marcada uma reunião que aparentemente não tinham grandes esperanças, para o dia 29, na Turquia. Nesse momento, os dois principais mediadores de uma tentativa de paz entre Rússia e Ucrânia está sendo a Turquia, que mantém relações importantes com Kiev e também relações importantes com Moscou, e Israel também, do Bennett. Um pouco mais segundo plano agora. A Turquia, nesse momento, com certeza, é o grande mediador do conflito. E aqui é importante para a gente ressaltar por quê. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que essas mediações de grandes conflitos internacionais, você tem ali o Acordo de Oslo, nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem, por exemplo, a fundação da ONU, né, o Acordo de São Francisco, nos Estados Unidos. Geralmente, essas grandes organizações, a grande liderança que bate o martelo, que media situações, ou é Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, é um país ocidental. Poxa, nesse momento está sendo a Turquia. A Turquia, que é um país que foi relegado a segundo plano pela União Europeia, implorou muito na década de 80, década de 90 para entrar no bloco, também não tem uma aproximação tão grande assim com o mundo oriental, é um país ali até um pouco imperialista, né? O Império Turco-Otomano, Erdogan tem grandes pretensões imperialistas, mas é um país que não faz parte desse eixo mais tradicional e está negociando o conflito. Isso é um ponto bem importante. Novos atores surgindo nessa nova ordem mundial, nessa nova geopolítica pós-guerra entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, não acabou a guerra, né? Mas o que aparenta ser esse momento pós-guerra entre Rússia e Ucrânia. Vai haver mudanças significativas nessa nova ordem mundial, hein? Uma polarização, uma multipolarização muito mais importante, com novos membros surgindo, novos atores aí. A Índia, por exemplo, mais orientalizada, a China também reforçando seus laços com os BRICS. E o Brasil, em que lado vai estar aí? Mundo ocidental, mundo oriental? Vai tentar fazer o meio campo, tentar dar aquele migué? É difícil a gente saber, tá? Qual vai ser a posição brasileira no futuro da geopolítica internacional. Mas fato é que a Turquia, então, foi a grande base dessa negociação. Tivemos a presença de membros ali da Ucrânia e membros da Rússia, numa reunião que começou um pouco fria, digamos assim. Não houve aperto de mãos, não houve ali muitas condolências e tal. Mas, de fato, o que foi apresentado é o que interessa. A Rússia, ela abriu mão, por exemplo, da participação da Ucrânia na União Europeia. Lembrando que todo esse histórico mais importante surgiu justamente quando, em 2013, o presidente ucraniano ele quis entrar para a União Europeia, o Putin vetou a entrada da Ucrânia para a União Europeia, começaram uma revolução ali na Ucrânia, a chamada Euromaidan, né, umas revoluções ali que pediam uma ocidentalização do país. A Rússia fez uma interferência, reanexou a Crimeia e desde então apoiou também os movimentos separatistas de Lugansk e Donetsk, regiões de maioria russa. Ou seja, todo esse conflito mais forte, pelo menos, né, ele começou pós a tentativa da Ucrânia de entrar para a União Europeia. Poxa, nesse momento, claro que Moscou não vai gostar, até porque é uma proposta de uma intervenção econômica maior, imperialismo maior da União Europeia. Mas abre mão. Ele até aceita que a União Europeia ela entre para a União Europeia e também acabou com aquele papo de desnazificação. Tá? Vou falar aqui no YouTube, né? Se ele cortar, não tem problema, tá bom? Desnazificação. A gente sabe que o Putin, inclusive desde que começou o conflito, uma das principais motivações dele era acabar com esse governo que, segundo ele, tinha orientações neonazistas e que estava atacando os russos na região de Donbass, na região de Lugansk e na região de Donetsk. Então, a intervenção foi para defender esses territórios.
Ah, professor, e tem mesmo? Tem mesmo. Desde o Euromaidan, é fato que o governo ucraniano ele obteve ajuda de forças ali de orientações neonazistas para combater aqueles que eram contra a aproximação com a União Europeia. Mas muito cuidado, tá? Hoje, no governo Zelensky, por exemplo, lembrando que o Zelensky é um judeu, não existe nenhum tipo de secretariado que tenha orientação de extremo nacionalismo ou neonazista, e também não temos, no parlamento, por exemplo, ucraniano, nenhum membro com esse tipo de orientação. Ah, professor, mas tem o batalhão de Azov. Pô, realmente, o batalhão Azov, ali no Mar de Azov, tem orientações e eu sou totalmente contrário à presença dele. Isso deveria ser, sim, derrubado pelo Zelensky. Existem alguns partidos que tiveram formação neonazistas e ainda fazem parte do jogo democrático ucraniano. É fato, né? Mas, enfim. Então, isso precisaria ser combatido. Mas agora, justificar uma intervenção russa na Ucrânia porque todo o país, ou Zelensky, por exemplo, tem esse tipo de orientação, parece muito mais uma desculpinha do que qualquer coisa. Mas o Putin também aparentemente abriu mão. Na prática, o que isso significa? Que o Zelensky não precisa mais ser derrubado. Porque se você quer desnazificar e você acha que o Zelensky é um neo, isso quer dizer que a gente precisa derrubar ele para ter um processo de paz. Tá? Então, abre mão dessas duas coisas importantes. A Ucrânia, por outro lado, ela abre mão, por exemplo, da região da Crimeia, na verdade, vai fazer um período de consulta durante 15 anos para saber a opinião popular, para saber se de fato a Crimeia ela pode ser reconhecida como território russo e também defender uma posição de neutralidade. Ou seja, a Ucrânia, nesse momento, o Zelensky já tinha falado no passado, promete, inclusive a partir de uma reforma constitucional, que não será membro da OTAN. Ou seja, não vai fazer parte de uma aliança militar com os países ocidentais. E nem instalação de bases militares também. Vai adotar uma posição de neutralidade. Embora queira alguns países que seriam como se fosse uma espécie de países de segurança. Ou seja, se a Rússia fizesse alguma intervenção, poderia pedir ajuda militar para esses países. Por enquanto, Turquia, Israel e Alemanha são os grandes candidatos para ajudarem militarmente a Ucrânia em caso de algum tipo de ataque ou coisa que valha. Ou seja, tivemos grandes avanços. A Rússia prometeu, com uma tentativa para mostrar uma aproximação, uma tentativa de paz, que vai reduzir de maneira bastante significativa os ataques. Inclusive, a mídia ocidental começa a colocar que alguns tanques que mediavam região de Kharkiv, região de Kiev, já estão voltando ali para o norte, para a região mais próxima de Belarus, no que seria um movimento de uma mostra de uma tentativa de paz. Entendi, professor. Você falou para mim, então, que acabaram os conflitos. Não existe mais... Não falei nada disso, hein? Está bem longe do fim dos conflitos. A Rússia deixou bem claro que isso não significa um cessar-fogo, não é que acabou o conflito ele continua, e algumas coisas ainda precisam ser bastante debatidas. Primeiro, a Ucrânia ainda é um pouco cética em relação a isso. Será que a Rússia está fazendo isso para tentar desmobilizar as forças ucranianas, para tentar acalmar um pouco os ânimos, e aí reorganizar toda a sua logística e partir para cima do Zelensky de novo? Não sei. Isso é uma das propostas, um dos pensamentos que a Ucrânia está tendo nesse momento. O Zelensky, por exemplo, ao mesmo tempo que ele se mostra numa posição de neutralidade, não vou participar da OTAN, ele vai lá, fica discursando em uma série de parlamentos, parlamento japonês, parlamento americano, parlamento italiano, até no Vaticano, pedir para o Papa, para a OTAN fazer uma intervenção maior, uma ajuda maior. Ou seja, vai fazer uma posição de neutralidade ou vai pedir ajuda para a OTAN? Uma posição um pouco complicada do Zelensky. Então existem alguns embates bem significativos. Outros exemplos aí. Existem algumas coisas que não estão muito bem definidas. Por exemplo, a região de Donbás, a Ucrânia só se mostrou disposta a negociar. Então a gente vai negociar. Mas será que eles vão dar independência para Lugansk e Donetsk? E nas regiões hoje, por exemplo, que já estão ocupadas pela Rússia? Eu estou falando de Chernobyl. Eu estou falando da segunda maior usina nuclear da Europa como um todo. Toda aquela região do Mar de Azov, que conecta a Crimeia à região de Donbás, são regiões hoje que estão ocupadas pela Rússia. Mariupol, por exemplo. E aí, a Rússia vai devolver esses territórios ou vai ficar como território russo? Existem ocupações russas ainda na área da fronteira norte com a Ucrânia. Existem posições até hoje de tanques que estão posicionados, por exemplo, a 20 quilômetros de Kiev. E aí, qual país soberano vai aceitar ter um tanque de um país considerado inimigo até, sei lá, vamos falar que tem um acordo de paz? Até um mês atrás, um país que tem um monte de tanque na área de fronteira, a 20 quilômetros da sua capital. Então a Rússia vai desmobilizar essas tropas? As áreas ocupadas vão ser completamente devolvidas para a Ucrânia, inclusive o Mar de Azov, que, lembrando,
é um dos principais objetivos da Rússia? A Rússia já tinha falado, Lavrov, no passado recente, que o objetivo da Rússia ele sempre foi a desnazificação da Ucrânia e a segurança da população de Donbás. Penso eu que nesse momento o Putin, por estar encontrando uma série de dificuldades, inclusive de sanções econômicas tal, mudou seus planos, não está mais atacando a Ucrânia como um todo e vai querer só dominar aquela região do Mar de Azov, conectando o Donbás à Crimeia. Será que a Ucrânia, o Zelensky, vai aceitar isso como uma coisa de fato legal? Para o mundo ocidental, a gente pode ver duas narrativas aqui, né? Para o mundo ocidental, se isso de fato acontecer, talvez seja vendido como uma derrota da Rússia, que não conseguiu dominar a Ucrânia por completo, que era o objetivo da Rússia, segundo o mundo ocidental, desde o início. E para o Putin vai ser tratado como uma espécie de vitória, porque ele só estava querendo defender a população russa, querendo desnazificar o território. E as principais bases neonazistas estão realmente na área do Mar de Azov, inclusive o Batalhão Azov, né, que tem a presença ali até hoje, e você cria uma conexão entre Donbás e a Crimeia, ou seja, economicamente, geopoliticamente e até mesmo turismo, militar, pô, muito significativo essa conquista de territórios. O que você pensa? É o sinal para a paz? Qual vai ser a solução? Você acha que a Ucrânia vai deixar os territórios ocupados pela Rússia, todos com a Rússia? Ou vai pedir para a Rússia tirar pelo menos a ocupação ali do norte, próximo da área de fronteira com Kiev, vai ceder a região de Azov, Donbás e a Crimeia? Deixa aí nos comentários, se você fosse o Zelensky, o que você pediria para os russos para conseguir um cessar-fogo, conseguir uma condição de paz? E se vocês têm alguma dúvida ou algum tipo de comentário, deixa aí, galera, que eu vou ler todos, dar alguns coraçõezinhos, né, claro, como eu sempre faço. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, e vamos torcer para essa guerra finalmente acabar. Tamo junto.